A obra exige cuidados especiais por causa da localização. O site afirma ainda que o trabalho foi um desafio especial. Porém, no início da tarde, o site da empresa começou a apresentar problemas no conteúdo. Em nota, a Contemate Concrejato disse que nenhum representante ia dar entrevista e disse que uma equipe técnica se encontra no local trabalhando em coordenação com a Secretaria Municipal de Obras. A empresa disse ainda que, nesse momento, as prioridades são garantir o atendimento às vítimas e seus familiares e avaliar as causas do acidente. Vou voltar a conversar então com o especialista em gerenciamento de risco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da COP, especificamente Gerardo Portela, que está aqui com a gente desde cedo, tentando ajudar a gente a entender, né, Gerardo, o que aconteceu ou o que possivelmente aconteceu no caso do desabamento dessa ciclovia. Gerardo, a gente deu uma notícia no bloco anterior, que não tem nada a ver com a ciclovia, que é o seguinte: houve um acidente lá no México, né, na estrutura lá de produção de petroquímicos e tal. E o Brasil, me parece, faz parte de um grupo meio infeliz, né, de países que tem um histórico de muitos acidentes, seja em obras, seja em usinas, seja no que for. O México vai estar entre eles também, talvez a China, no certo sentido. A China é um país que vem se desenvolvendo muito, como a gente sabe, mas que também tem um histórico. A gente pode dizer isso, quer dizer que a gente tem uma cultura aí que não é só nossa, que teria que melhorar? Infelizmente, o que você falou é uma verdade. Nós estamos entre aqueles países onde a cultura de segurança ela carece de ser melhorada, mas não estamos sozinhos. Você citou bem aí a China, que tem um alto grau de desenvolvimento, mas tem problemas. E como a gente chega a esse resultado? Através da incidência, né? Porque os acidentes eles ocorrem em todos os lugares. Um acidente na área de petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem acidentes a cada 5 dias, você tem algum problema em alguma refinaria, um problema importante. Então, os acidentes eles são gerenciados. A vida envolve riscos e a engenharia tem que enfrentá-los. O que não pode acontecer é que essa incidência perca um limite aceitável. Quando isso ocorre, a gente cai nesse grupo onde você tem uma quantidade excessiva de acidentes. E temos alguns países que têm isso, mas mesmo países extremamente desenvolvidos, como é o Japão, por exemplo, ele não está isento de um acidente catastrófico como aconteceu com Fukushima. Mas o que precisou lá foi um grande tsunami. Aqui nós tivemos uma ressaca de rotina para um pequeno acidente. Não tem como comparar os dois eventos. Mas a quantidade de pequenos eventos, ela mostra que nós temos uma carência. A quantidade de vítimas, pessoas que perdem a vida, isso envolve até acidentes de automóvel também, e acidentes domésticos, mostram o nosso despreparo nessa área. E aí, pela tua argumentação, eu sei que é um acidente de outra proporção, que não tem nada a ver com o desabamento de um pedaço de uma ciclovia, eu sei disso agora. São sintomas aí de um mesmo fenômeno, de uma mesma doença, por exemplo, o rompimento da barragem do Samarco e a queda de um pedaço de uma ciclovia? É apenas um pedaço de uma ciclovia. Mas no outro bloco foi dito aí a respeito da empresa que fez. E ela está qualificada como uma das melhores, uma das principais. Ela tem aí um portfólio de projeto, tem uma história. Então, em um pequeno acidente, ele pode nos fazer falar muito sobre outras obras que possam ter grandes acidentes. Então, quando a gente vê lá, no caso da Samarco, por exemplo, houve uma falha de análise de risco. Pode ser que aí a gente tenha também uma falha de análise de risco, porque a gente teve até alguma informação aí, por trabalhar na área, a gente acaba tendo informações de que as análises de risco estavam lá, mostrando as vulnerabilidades. Mas foi uma sucessão de passagem da documentação, ano após ano, e aquilo não foi dada ao que a gente chama de cultura de segurança, que é a atenção certa no tempo certo. O que é atenção certa? Pessoas que entendam daquele trabalho que está sendo feito, que entendam, que estudaram, que se prepararam, então eles têm condição de dar a atenção certa. E qual é o tempo certo? Aquele que evita o acidente. Não adianta agora, por exemplo, haver um deslocamento de autoridades que estão lá no outro lado, vêm para cá, eles vão dar uma atenção, mas para evitar o acidente já não estão no tempo certo.
A atenção que eles têm que dar agora é para evitar novos acidentes nessa e em outras obras. Eles não deram a atenção certa, no tempo certo, para evitar esse acidente. E isso é que se chama cultura de segurança. Dar a atenção certa no tempo certo e não pensar que tem mais tempo e não agir. Geraldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, viu? Bom, vamos adiante com o notícia. A notícia repercutiu internacionalmente. O jornal inglês The Guardian questiona a segurança da cidade que irá receber os Jogos Olímpicos. Já o espanhol El País diz que um dos projetos mais emblemáticos do Rio de Janeiro desabou a menos de 4 meses dos Jogos. A ciclovia Tim Maia tem quase 4 quilômetros de extensão e faz parte do projeto do Leme ao Pontal. A promessa da prefeitura é que ligue o Leblon à Barra da Tijuca, atingindo um total de 7 quilômetros. Só a primeira etapa, entregue pela empreiteira Concremate, investigada na Lava Jato, teve um custo de 44 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. Este especialista em gestão de risco acredita que houve falha no projeto. Atrás, exatamente na posição onde a estrutura caiu, tem lá uma estrutura antiga de arcos, que é uma estrutura de décadas e resistiu ao mesmo esforço. Então, o que a gente conclui disso pelos fatos? É que a estrutura nova não estava bem dimensionada. Nossa equipe de reportagem registrou a situação das vigas da ciclovia. A maioria desencaixada, algumas desalinhadas. O secretário Pedro Paulo acompanhou o trabalho dos bombeiros e disse que aguarda uma avaliação técnica. Há uma evidência objetiva de que houve um erro conceitual. Por quê? Atrás, exatamente na posição onde a estrutura caiu, tem lá uma estrutura antiga de arcos, que é uma estrutura de décadas e resistiu ao mesmo esforço. Então, o que a gente conclui disso pelos fatos? É que a estrutura nova não estava bem dimensionada. Há uma falha conceitual. Ela pode ser uma falha conceitual, inclusive, que dificulte a obra ser concluída na sua integridade, dentro de um prazo. Então, há uma evidência objetiva de que houve uma falha conceitual. O conceito dessa ciclovia precisa ser reavaliado. Nossa equipe de reportagem registrou a situação das vigas da ciclovia. A maioria desencaixada, algumas desalinhadas. Aqui no Rio de Janeiro, a terceira explosão por conta de vazamento de gás. Em menos de um ano, né? Fora aquela grande explosão que teve no Filé Carioca, naquele restaurante. Exatamente, né? Mas em menos de um ano, a gente já teve 3 explosões. Na Praça Tiradentes, Thalita, ali foi botijão de gás, não tinha fiscalização adequada por parte, na época, os bombeiros foram acusados disso, né? Não havia inspeção, né? Exatamente. Mas é gás. Mas precisa da pressão da autoridade, precisa da fiscalização, do cuidado da autoridade, né? Independente o produto, seja ele manufaturado, seja ele embalado ou não. O fato é que é necessário a correção, se faz necessária a inspeção, né, Thalita? Com certeza, Fábio. Independente do que for, é preciso ter aí, primeiro, informações, né, Fábio, para a população de como lidar, seja com botijão, seja com gás encanado. E é isso que precisa. A gente vai mostrar um VTzinho agora, Fábio, relembrando esses outros 2 casos que tivemos em um ano. Solta o VT. Em outubro do ano passado, uma outra explosão provocada por vazamento de gás destruiu várias casas em São Cristóvão.